Salve nação! E o Flamengo, hein? Ô Pedro, é como o time joga. É previsível e o técnico tem que dar diversidade de jogo a uma equipe de futebol. Ele não pode levar na normalidade o segundo tempo ridículo que o Flamengo teve hoje. Não existe. Isso não há. Isso é problema do... Você vai ver a atitude bizarra de flamenguista detonada por Mauro César e Pilhado. Aí que eu quero bater nessa tecla. Isso é obrigação dele. Ele é o chefe do Felipe Luiz. Se o time não está jogando bem, não é chegar e falar, vou te mandar embora. Não, mas é uma conversa profissional. Perfeito. Discussão sobre o modelo de jogo. E eu acho que isso é necessário e ele tem que fazer isso. O Felipe Luiz tem que ser cobrado. Sim. O técnico no Brasil, ele não pode ter... Cara, para você chegar num ponto que ninguém te cobra, tem que ser o Guardiola no Barcelona, o Jürgen Klopp no Liverpool, sabe? O Simeone no Atlético. O técnico que naquele momento, naquele recorte da história, ele muda o patamar do clube. Então ele adquire o Arsène Wenger no Arsenal, naqueles seus bons tempos. Esses caras, o Ferguson no United, esses caras, eles mudaram, transformaram esses clubes em determinado momento da sua história, né? Então eles adquiriram um poder muito grande. No Palmeiras o Abel talvez tenha esse perfil já, pelo tempo que lá está. O Felipe Luiz não tem. Perfeito. Então acho que tem que ter conversa. Perfeito. Por exemplo, eu acho que o Flamengo tem sido um time monotático. Eu te falei que o segundo é um time monotático. O time joga da mesma forma. Não tem muita variação de jogo. E ele já demonstrou a capacidade de fazer isso em outros momentos. O que está acontecendo? Então esse tipo de conversa tem que existir. Pelo que eu apurei, eles têm conversado. E acho que essa conversa tem que existir. Acho que cabe ao Boto sim cobrar. Não é o BAP que é o presidente que tem que cobrar. É o Boto. Perfeito. Chamar, conversar, trocar ideia. Não significa falar, você vai botar o time dessa maneira. É questionar o porquê das escolhas, da estratégia. Hoje, por exemplo, eu acho que é obrigação do Felipe Luiz ter uma carta na manga. Perfeito. Ele tem que, por exemplo, ele sabe que todos os times do Cuca fazem marcação individual para perseguição. Sempre foi assim. Desde lá do Botafogo, há 20 anos, sei lá, quase 20 anos, jogava assim. O time do Cuca sempre marca dessa maneira. É a maneira que você pode manipular a marcação do adversário. Se ele faz marcação individual, você coloca o cara onde você quer. Isso. Agora tem que saber fazer esse jogo, né? E eu acho que ele precisa hoje trazer alguma novidade tática na estratégia do Flamengo para surpreender o seu adversário e tentar a vitória. Esse é o papel de um técnico, gente. Sabe? Esse é um papel de um técnico. Ainda mais um técnico que tem esse viés, como ele tem, de se aprofundar nos aspectos táticos do jogo. O que eu digo é, esse Flamengo não pode ser acomodado. Se o Felipe Luiz diz, de boca cheia, que ele se inspira no Flamengo do Jorge Jesus, ele não pode ter o segundo tempo como teve hoje. Ele não pode levar na normalidade o segundo tempo ridículo que o Flamengo teve hoje. O Flamengo não fez nada no segundo tempo. O Flamengo sentou em cima do resultado, um time sem velocidade, um time sem disposição, um time fraco fisicamente. É aí que tá. Será que o preparo físico desse Flamengo está à altura do elenco e do futebol desse Flamengo? Porque não teve um contra-ataque no segundo tempo, não teve força. Eu não vi arrancadas nesse time do Flamengo. O que me preocupa é isso. Será que esse time do Flamengo continua sendo um time fraco fisicamente? Porque muito se falou, não, agora as contratações vão ser focadas em jogadores que não têm histórico de lesão, em jogadores que têm força física. Não foi o que eu vi. Quando chegou no Flamengo, que queria um futebol ofensivo, que queria pregar um Flamengo com a mentalidade dele, e não está sendo isso que a gente está vendo do Flamengo, hein? Nos principais momentos aí, Libertadores foi horrível a primeira fase do Flamengo. Alguns jogos do Brasileiro estão sendo aí já torturantes. Esse Flamengo precisa se reencontrar. Esse Flamengo precisa jogar mais. Mas eu também discordo muito, Gustavo, de quem acha que o Felipe Luiz tem que ser inquestionável. Aí não. Para mim não existe pessoa inquestionável no futebol. Se está fazendo um trabalho ruim, vai ter que ser criticado. E o jogo do Flamengo hoje, para um time que poupou no meio da semana, foi um jogo ridículo. Se você pegar a média do jogo hoje, o jogo não foi ridículo, o jogo foi ruim. O segundo tempo foi ridículo. Porque o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo aceitável. Criou chances, não sofreu muito, não foi ameaçado. Agora, o segundo tempo do Flamengo foi ridículo. O segundo tempo do Flamengo, para mim, foi indefensável. O que está acontecendo? Que o Flamengo hoje é líder do Brasileiro com um jogo a menos. Essa é a verdade. O Flamengo não vai jogar bem sempre. Não vai.
Aí, quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador. Toda. Eu sou o responsável por fazer esse elenco jogar bem. Sou eu. E eu, sim, lido muito bem com as críticas, mas eu também te digo, sou muito racional no que está sendo feito. Então, muitas vezes, eu gosto de falar para eles, por mais que perca o jogo e joguem mal, jogue bem, eu falo para eles. Ou se, ao contrário também, ganha e joga mal, eu falo também. Porque a gente tem que saber o que está fazendo. E só a longo prazo que vamos saber realmente o que vamos conquistar. Temos aí 6 meses ainda e não podemos deixar uma onda levar nós para baixo do mar. Então nós temos que tentar sempre botar a cabeça no lugar, saber o que está sendo feito, como a gente está dominando os jogos, se a gente está defendendo bem, está atacando bem, está criando chances, não está sendo... a nossa fase defensiva está boa, está ruim, e com isso a gente seguia para tentar vencer os jogos e continuar evoluindo dentro da competição, que é muito larga, ainda faltam muitos jogos. E segurar um jogador que não quer ficar com o pai dele ficar falando pelos cotovelos, não tem como. Não. E os caras pagaram a multa, levou, tchau, um abraço. Leva um tempo para ajustar. A questão que eu acho ele não consegue apresentar alternativas de jogo. Não é questão individual do Lino, do Zé, o Mané, o Pedro. É como o time joga. É previsível e o técnico tem que dar diversidade de jogo numa equipe de futebol. Não existe. Isso não há. Isso é problema do técnico. É dele o problema. E aí, nação, concordo com o Mauro e com o Pilhado. Felipe Luiz tem que ser questionado. Olha o elenco que ele tem nas mãos. E, rapaziada, não é nem a questão de falar assim, pô, o Flamengo tem que ganhar de todo mundo, tá desmerecendo o adversário, não é isso. O Atlético Mineiro jogou bem, foi bem no confronto, foi surpreendente até a postura do Atlético Mineiro no Maracanã, mesmo com o Flamengo poupando, tem a obrigação de ir melhor na Copa do Brasil. É aquele conjunto da obra, não é porque perdeu do Galo, porque o Galo é uma equipe gigante do futebol brasileiro, tem totais condições de ganhar do Flamengo, isso daí ok, ninguém tá questionando isso. O que a galera tá questionando é o desempenho fraco do Flamengo no confronto e, pô, cair nas oitavas de final na Copa do Brasil. Um Flamengo que gastou horrores é uma vergonha, é um vexame, vocês vão me desculpar. Podia até ser contra o Real Madrid, contra o Chelsea, que é o campeão do Mundial de Clubes. Vexame, é vergonha porque o Flamengo se preparou para isso, se planejou. Tem que chegar no mínimo entre os 4. Ou vocês acham normal a equipe gastar um rio de dinheiro que tá gastando, contratando Deus do mundo e ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil? Não é normal. Alguma coisa aí tá errado. E muito em função, deve-se, aí concordo com o Mauro, o estilo de jogo Felipe Luiz contra equipes que se fecham. O Cuca no Atlético Mineiro tem essa característica, ele vai se fechar. É mais difícil para ele propor o jogo. E o Felipe Luiz fica em parafuso quando pega time que se fecha. Time que não dá espaço. Foi assim contra o Santos, não conseguiu jogar. Foi assim no Maracanã no primeiro jogo, também não conseguiu jogar. O Atlético Mineiro jogou atrás da linha da bola. Ele tem que ser questionado sim, não dá pra passar pano pro cara não. Ó o elenco estrelado que o cara tem na mão. Vocês acham normal mesmo? Mas ó, bora botar fogo na discussão. Agora é tua vez, eu quero saber a tua opinião. Aqui ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.